Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Nesta manhã nós vamos falar sobre fé, coragem, determinação, sabedoria. Esther, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, que nos diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Artaxerxes, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito, e do decreto que ele tinha decretado contra ela. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas moças para o rei, e que se nomeasse comissários em cada província do império, para trazer todas elas, essas lindas moças, ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob o cuidado de Hagai, oficial responsável pelo harém, e deveria receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. E esse conselho agradou o rei, e ele o colocou em execução. Amém? Feche os teus olhos, levante a sua mão e peça a bênção do Senhor sobre a vida da igreja, e peço para que Deus fale com você nesta manhã. Amado Deus, bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, glorificamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Engrandecemos a ti, meu Deus, sobre todas as coisas. E nessa oportunidade, meu Pai, estamos reunidos na tua presença para adorar o teu nome. Estamos reunidos diante de ti para glorificar e bendizer o teu nome, Senhor. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós. Venha trazer, meu Deus, alimento espiritual para a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e glorificamos o teu nome. Amém. E graças a Deus. Podemos tomar assento, meus amados irmãos e irmãs. E eu quero, meus amados irmãos, nesta oportunidade, conversar com você sobre este texto bíblico, a história desta mulher que carregou como o seu nome Esther, e que foi importante no seu tempo e para a história do seu povo, e que é importante, irmãos, para a história da igreja de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para este texto da palavra de Deus, olhamos para este livro que narra o exemplo dela, o comentário de alguns teólogos estudiosos da palavra de Deus enaltece o papel da mulher. E nesta passagem bíblica, na presente mensagem, inspira-nos o exemplo dela, que teve, como eu disse, atuação relevante no tempo em que viveu, a despeito de todas as adversidades das quais precisou enfrentar, para que o nome de Deus fosse exaltado e que os objetivos do seu povo pudessem ser alcançados. A atitude dela é vista como referencial para todos aqueles que necessitam de fé, sabedoria e coragem. Fé, sabedoria e coragem. E antes bem de nós entrarmos na apreciação deste texto, na história humana sempre teve mulheres que fizeram a diferença no seu país, na sua comunidade, no
na sua família, tanto na história secular quanto na história do povo de Deus. Na história secular, nós temos entre elas Joana d'Arc, Anita Garibaldi, Indira Gandhi, Margaret Thatcher e dentre tantas outras. Na história bíblica nós temos Sara, nós temos Noemi, Ruth, Esther, Ana, Maria e dentre tantas outras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Elas fizeram a sua parte na história, elas deixou o seu exemplo. Não foram mulheres perfeitas, mas elas foram exemplo que puderam ser seguidos. E Esther, meu amado irmão e irmã, foi instrumento de Deus. Foi instrumento que Deus utilizou para executar os seus planos, para executar o favor de Deus em favor do seu povo em um tempo de crise. E ela destaca-se para mostrar, diante da situação que estava vivendo e que Israel estava no cativeiro, ela fazer a sua diferença. Primeiro, pela fé, a sabedoria que ela vai exercer, e lá na parte final da mensagem nós vamos ver a coragem dela. Mas, olhando para a palavra de Deus, olhando para o povo de Deus, a ameaça era de extinção. O povo estava em território persa, onde as leis e os costumes, os decretos assinados pelo rei era inviolável. E diante dessas leis, aqueles que contrariavam tanto a sua consciência religiosa eram odiados. E neste contexto aparece a história de um homem, de um súdito do rei Assuero por nome Ramã. E ele ficava incomodado com as atitudes dos judeus, dos hebreus na Pérsia. Assim como muitos ficam incomodados com a atitude dos cristãos nos dias de hoje. Já dizia o pastor Rivaldo no último domingo. Porque o rei tratava estes de uma forma, e Ramã arrogava para si que ele deveria ser reverenciado, e ele odiava os judeus. Ele desejava que todos eles fossem mortos no seu dia. E a Bíblia diz para nós, na história deste livro, a história desta mulher que leva o nome, que o livro leva o seu nome, que o rei tinha assinado um decreto em que todos os judeus da Pérsia deveriam ser exterminados no seu dia. E a história, a notícia deste decreto chega aos ouvidos de todos eles, causando profunda consternação e tristeza. E o que é interessante, irmãos, que era somente a intervenção de Deus, era somente a intervenção do Senhor que poderia impedir de que essa tragédia fosse impedida de acontecer. Era preciso acreditar no milagre. E aqui entra a história desta jovem por nome Esther. E este fato traz para nós lições para a nossa vida. Descobri-las e inseri-las em nosso viver diário é o que constitui para nós, irmãos, o propósito da mensagem de hoje: fé, sabedoria e coragem. Segui este exemplo. A linhagem desta mulher era judia, ensinada lá na Pérsia, parte da Pérsia, da Babilônia, já depois de Nabucodonosor aqui. Ela foi criada e educada por seu tio. Ela herdara
crença da fé em Deus Todo-Poderoso, independente do país onde estava vivendo. Era um país afundado na idolatria. Mas, quando você lê o livro de Daniel, você vai ver que os hebreus que foram levados para lá, que deveriam e que permaneceram lá, tinham fé em Deus. A profecia de Jeremias de que 70 anos no cativeiro eles deveriam construir famílias, eles deveriam vir plantar, eles deveriam colher, eles deveriam se alimentar, eles deveriam construir famílias lá. E essa história passa graças à crença nesse Deus Todo-Poderoso, por causa de um homem que tinha fé em Deus, submissão ao Senhor e que era abençoado por Deus. E ela vai passar por esse rigoroso teste de seleção no texto que nós fizemos a leitura, porque no capítulo 1 conta a história de que o rei tinha destituído a sua esposa da função de rainha, por causa que ela tinha desobedecido. Não vamos entrar no mérito da destituição, e também não vamos entrar na história porque ela tinha sido destituída, mas o texto no capítulo 1 diz isso, que ela foi destituída pelo rei. E alguém vai dar um conselho para ele: já que Vasti não é mais a rainha, não é mais a sua esposa, é bom que você arrume outra mulher. Só que nessa escolha, rei, você precisa fazer uma seleção. Não é você olhar lá nas cidades e você dizer: eu quero essa. Precisa passar por uma seleção. Manda alguém por todas as cidades, busque as meninas ainda virgens, bonitas e belas, e traz para cá, e nós vamos fazer um tratamento, e você vai escolher quem você quer que seja a sua esposa a partir deste dia. Ela precisava se submeter a esta seleção. E quando o tio da menina tem conhecimento disso, ele fala: você vai também. Só que ninguém fala que ela é judia, que ela é de linhagem dos hebreus, que era da linhagem daqueles que Nabucodonosor tinha levado para lá. Porque é bem possível que essa menina tenha nascido lá, ou com certeza, porque aqui já tinha passado já um tempo, muito tempo. E é nessa circunstância que ela é indicada para desempenharia o papel de rainha de um tempo depois para frente. Ela seria papel fundamental para a história do seu povo. Mas a situação era por demais aflitiva para os judeus. Imagine Mardoqueu sendo odiado por Ramã, os outros hebreus ali naquela cidade sendo odiados. E ele pensava todos os dias: minha sobrinha está lá. Algumas Bíblias falam que era prima, mas aqui vamos falar de sobrinha. Minha sobrinha está lá na seleção, na escolha que vai ser a rainha desse lugar. Só que ela não foi para lá na condição, sabendo, o povo não sabia que ela era hebreia, judia. Ninguém sabia, ninguém sabe. Se descobrir que ela vai morrer lá, ela vai ser, talvez não morta, mas ela vai ser desclassificada novamente. Hebreu aqui não serve. Mas, irmão, você olha para o livro de Esther e você não vai encontrar o nome, a palavra escrita, Deus, mas Deus está escrevendo a história. Assim como a minha e a tua vida, Deus está escrevendo a nossa história. Talvez você não vai encontrar a sua história escrita num livro palpável, mas Deus está escrevendo a sua história. E Deus estava reescrevendo a história desse povo lamabético através desta mulher. E ela está lá. Ela seria uma espécie de mediadora entre os hebreus
E o rei, quando fosse colocado em prática o decreto do rei, ela reconhece as dificuldades pelas quais deveria passar. Irmãos, quando a gente olha para as histórias, a gente pensa que é tudo perfeito, tudo um mar de rosas. A gente pensa que é tudo uma estrada cheia de grama. Talvez tenha uma estrada cheia de grama, mas no meio dessa grama tem espinho. E os persas, como eram rigorosos no cumprimento das leis, e era mais do que qualquer outra pessoa sabia disso, porque ela já tinha ouvido o relato do que tinha se passado com a rainha Vasti. Ela poderia, quando chegasse à posição de rainha, se ela, no caso, ela fosse escolhida, lá pensando, nós estamos aqui, talvez a briga entre as mulheres, entre as meninas lá, ela pensava assim: se eu for escolhida, eu não posso errar como a rainha Vasti errou. Eu tenho que estudar muito para me saber o que eu devo e o que eu não devo fazer. E ela vai vivendo tudo isso, mas ela não olha para as circunstâncias ali da terra, ela olha para aquilo que Deus está fazendo. E o mesmo rei que fez com Vasti antes, poderia fazer com qualquer outro. Era por isso que ela precisava da orientação de Deus para que tudo desse certo. Aleluia. E aí, quando você vai na leitura do livro, você vai percebendo Deus escrevendo a história daquele povo ali. Olhando da perspectiva humana, irmãos, é impossível. Só que nós precisamos, irmãos, tirar os olhos das circunstâncias terrenas e colocar os óculos espirituais e ver e enxergar a intervenção de Deus. Ela seria usada, a estratégia de Esther seria usada e colocada em prática. Quando você olha para a circunstância na perspectiva de Deus, a sua estratégia deve ser colocada em prática e Deus vai responder tudo aquilo que você pediu antes de colocar em prática os seus planos. O decreto estava assinado, o dia estava decretado, a morte era iminente, mas ela vai ensinar para nós, irmãos, primeiro, realização de um jejum coletivo. Ela ensina para nós aqui, irmãos, que nós devemos começar orando. Porque às vezes nós começamos e a gente vai orar depois, né? Quando não dá certo, a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai pedir orientação. E a história bíblica, o texto do livro, a história do livro diz para nós que ela ora, que jejua, tem um jejum coletivo, aí tem a audiência com o rei. Aí nessa audiência ela vai usar de toda a sabedoria que Deus vai dar para ela. Ela vai indicar o conspirador contra os judeus, e ela vai pedir a anulação do decreto. O jejum proclamado deveria ser de 3 dias. E a Bíblia diz para nós que ninguém deveria ficar de fora. Todos deveriam jejuar. Todos deveriam fazer a campanha dos 3 dias de oração e jejum. Todo mundo. Porque o hebreu que não fizesse, ele estaria caminhando na fé do outro. Porque a lei ia se aplicar para todo mundo. Ela mesma, ela já está na condição de rainha, ela estava a serviço, as moças que estavam ao seu serviço participaram. Só depois disso ela ia ter audiência com o rei. E no dia da audiência, aí é que está o problema. O dia da execução estava chegando.
o decreto assinado. O jejum tinha feito, a oração estava feita. Aí precisava colocar em prática a audiência com o rei. Só que a lei previa pena de morte para quem fosse até a presença do rei sem que ele mandasse chamar. E o texto bíblico diz para nós, no livro aqui diz para nós, que ela não poderia, mesmo rainha esposa já, ela não poderia comparecer à presença do rei naqueles dias. Ó o obstáculo, ó o problema que ela vai encontrar. E ela sabia de que se ela fosse lá, ela correria risco de morte, ou ser mais uma rainha destituída do trono, como a outra foi, por desobediência. A primeira grande prova de fé, a serva do Senhor foi submissa à vontade de Deus. E ela vai, na caminhada, ela vai dizer, se tiver que acontecer, do contrário vai acontecer, mas eu vou lá, porque é o meu povo, é o meu sangue, é a minha família. Eu não vou me abster desta responsabilidade, porque era a vida do seu povo que estava em prática. Ela, irmão, colocou o seu problema nas mãos de quem pode resolver. Aleluia. Coloque o teu problema, exerça a tua fé nas mãos do Senhor. Coloque diante dele que ele vai resolver. Ela coloca aquela situação diante de Deus, mesmo que a lei fosse quebrada, porque ela abraçou a causa mais importante. Era a vida do seu povo, era a sua família. Se ela não fizesse, ela poderia também ser morta, porque ela era hebreia, judia. Porque as palavras do seu tio Mardoqueu vai falar muito, e fala muito também conosco, irmão. Diz assim, ó, capítulo 4, versículo 14. Pois, se você ficar calada nesta hora, ó, a fé do homem, ó. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Ela estava lá, se ela fosse omissa, ele falou que socorro e livramento viria de outro lugar. Mas ele diz assim, ó, quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Aqui, irmãos, ela se tornou rainha não por méritos dela, mas ela se tornou rainha por méritos de Deus. Aleluia. Aqui mostra a fé. Ela foi constituída. Será que Deus não tinha outro plano? Poderia ter, mas o plano é esse. Será que não havia chegado o momento de Deus executar um plano e mostrar lá na peça que Ele é poderoso e é digno de glória? Pensando assim, ela agiu. Fé, coragem e submissão, obediência. Feito o jejum, foi a presença do rei. O rei usava o cajado, e conforme ele manuseava o cajado na presença de quem alguém estivesse chegando, poderia chegar. Dependendo, não poderia chegar. E aí, quando ela entra no recinto do rei, ele estende o seu cajado para ela. A intervenção de Deus estava assim. Ela teve coragem. Ele recebe ela com alegria. Um grande passo havia dado. Ela usa de sabedoria dada por Deus. Mas outro problema que ela consegue contornar, irmão, ela não coloca o problema diretamente para o rei. Aí ela chega diante do rei, ela tem uma audiência, agora ela tem livre acesso à sua presença.
E a Bíblia diz para nós que ela convida o rei para um banquete lá na sua casa, lá no seu palácio. Primeiro dia de banquete, o rei pergunta, ela, vou falar, calma. Ela está trabalhando lá nos bastidores da situação. No segundo dia de banquete, vem a história à tona. Ó, cheio de coragem. Ó, tem um decreto que quer matar todos os judeus. Tem uma situação de ódio. Tem Ramã que se acha o rei também. Fato já vai acontecendo. Plano maldoso. Ramã já tinha construído a forca para Mardoqueu e os judeus. E no desenrolar da história, ela aponta o plano maldoso do rei. E aí começa, irmãos, Deus trabalhando, aí Deus vai trabalhar na vida do rei. Quem já perdeu o sono aqui? Você deita para dormir e o sono não vem. Porque você ficou pensando, você fica pensando. Ela contou toda a história, ela encheu a cabeça do rei com a história. E aí quando ele deitou na sua cama para dormir, o sono não veio. Aí ele lembra, ele chama o seu secretário mais próximo e fala, vamos dar fazer uma leitura nos livros, nos relatos que tem passado alguns anos atrás, para a gente ver se está tudo correndo tudo bem. Aí um dos secretários dele traz lá um livro, onde tem uma narrativa de que Mardoqueu livra o rei de morte por causa de conspiração que estava acontecendo. Ele chegou lá, ó, tem alguns homens que estão conspirando envenenar o rei, matar o rei, dar um jeito de acabar com o rei. Aí descobre quem que é, esses homens são executados. Só que para Mardoqueu não foi feito nenhuma recompensa, não foi trazido nenhuma recompensa. Aí o rei pergunta, qual foi a recompensa que esse homem recebeu por ter livrado a minha vida da morte? Aí o secretário fala, nada, foi feito nada. Ninguém fez nada por ele. Aí o rei decide recompensar. Sabedor de tudo que tinha acontecido, nenhuma recompensa. Aí diz, então, o texto da palavra de Deus. Então disse o rei, quem está no pátio? O mancebo disse, é Ramã. Aí o rei disse, manda ele entrar. Ele é. Aí o rei pergunta, quem se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Ramã disse no seu coração, se Deus se agrada de quem se agrada o rei, para honrar mais do que a mim. Aí ele enche aquele balão que você sopra, né? O rei vai me dar o seu cavalo, ele vai me dar roupa, ele vai me dar um boné novo. Pelo que disse Ramã, o homem cuja honra se agrada o rei, traga o vestido real do rei, que o rei costuma vestir, monta no cavalo em que o rei costuma andar montado, põe-lhe a coroa real na cabeça e entrega o cavalo, o homem vestido, a um dos príncipes do rei, dos maiores, a quem o rei quer agradar, e leve o cavalo pelas ruas da cidade, apregou diante dele a seguinte frase: assim se fará ao homem de cuja honra se agrada o rei,
Então Ramã, disse o rei a ele, Ramã: apressa, seja rápido e toma tudo que você falou em vista a Mardoqueu, e não deixe de fazer nada do que disseste. Aí a história de Ramã, que tinha montado todo um cenário para acabar com Mardoqueu, ele é caído por terra. A história está sendo escrita por fé e coragem. Aí Ramã pega tudo que pela ordem do rei, veste Mardoqueu, coloca sobre o seu cavalo e sai dizendo a frase: é assim que o rei faz com quem ele quer honrar. A intervenção divina na solução do problema para o povo de Deus, para o povo do Senhor. E enquanto lá depois Amã participava do banquete com Esther e o Ahasuero, conta toda a história do que ele queria fazer. E quando o rei perguntou de tudo que estava acontecendo, quando a rainha conta que é Ramã que quer acabar com os judeus, o rei sai um pouco da sala de audiência da rainha, vai para outro espaço. Ramã tenta forçar a rainha a mudar o seu discurso. E o rei, quando volta para o recinto, ele vê a cena, ele deitado sobre o leito da rainha, tentando, querendo que ela mudasse. Aí o rei pensa: está forçando a minha esposa. Aí ele manda enforcar Ramã. A intervenção de Deus na história do seu povo. Irmão, não sei qual a história que a igreja de Cristo vai passar, mas vai precisar de fé como esta, irmãos. Enfrentar as lutas, enfrentar as batalhas, enfrentar a perseguição, a tribulação com fé e coragem. Esther, naquele dia, foi um exemplo de fé e coragem, porque ela não desistiu, mesmo vestida de rainha, mesmo na posição de rainha, porque ela olhou para a sua origem, ela olhou para o Deus do seu povo, ela olhou para o Deus que ela tinha aprendido, em quem seria adorado e quem responderia à oração e ao jejum que era feito. Ela não desistiu. A lição que fica é na história desse texto bíblico, desse livro do Antigo Testamento, o que aconteceu no passado com o povo judeu pode se repetir com a igreja do século XXI. Mas o povo de Deus lá naqueles dias clamaram. O povo de Deus naqueles dias lá oraram. O povo de Deus naqueles dias lá jejuaram. O povo de Deus nunca esteve isento de perseguição. O que muda com o passar do tempo são as formas de perseguição, os métodos usados pelo inimigo. Mas o povo de Deus, de todos os tempos que oraram, Deus trouxe livramento. Deus trouxe coragem. E muitas das vezes, irmãos, eu fico na minha oração, você fica na tua oração: Senhor, me reveste com o poder do teu Espírito Santo, me dá coragem, me dá poder. Sabe para quê? Para você enfrentar o desemprego, para você enfrentar a uma enfermidade, para você enfrentar coisas corriqueiras da terra. Não, nós temos que pedir poder do Espírito Santo para enfrentar a perseguição, a oposição da nossa fé. A única certeza que temos é de que ainda hoje, assim como no passado, Deus não permitirá que o inimigo triunfe sobre o seu povo. Porque sobre cada um de nós está o sangue de Cristo que foi vertido lá no Calvário. Você e eu somos
precisamos de fé, sabedoria e coragem. Assim como Esther orou naquele dia, que eu e você viemos orar também. Aleluia. Nesta abordagem, Ramã é visto como o inimigo da igreja. Nesta abordagem, Ramã é visto como o inimigo dos cristãos. E o inimigo da igreja, o nosso adversário, ele veio com o propósito de matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Não fique você pensando que porque você é cristão, você não vai passar, caminhar no meio do fogo. Você vai passar no meio dos opositores, no meio do fogo, mas você não vai se queimar. Glória a Deus. Assim como diz a Bíblia lá no Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Contra esse inimigo, não podemos descuidar. Ele continua perseguindo o povo de Deus de todas as maneiras e de todos os tempos. Em todos os tempos. E em muitos casos, ele vai usar as autoridades, ele vai usar a lei para chegar aos seus objetivos. Se você for ler a história da Bíblia contada, não a história que está escrita nela, mas de alguém pegar, esconde, falar: eu vou escrever um livro contando aquilo que a Bíblia passou nos últimos 2000 anos. Você vai encontrar vários livros de história que a Bíblia foi escrita, livros que foram escritos para desconstruir aquilo que a Bíblia diz. Em muitos lugares ela foi queimada, mas ela permanece. Em muitos lugares as pessoas são perseguidas por causa da sua fé, mas a palavra de Deus permanece, o renovo permanece, o broto da árvore permanece. Se corta um, brota outro. Se mata um, nasce outra semente. O que eles não sabem, ou talvez sabem e não querem admitir, é que nós temos em nosso favor, irmãos, uma força incomparável maior do que a deles. Porque a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Mas, caminhando para a conclusão, o que precisamos fazer para vencer esse inimigo? O que precisamos fazer? Aceitar o sacrifício de Cristo que Ele fez por nós. Guardar a palavra de Deus no nosso coração. A certeza de que o Senhor está conosco. De que a nossa oração vai ser respondida. Não sermos omissos diante da nossa fé. Hoje nós estudando na lição bíblica, nós vimos o exemplo. Deus pegou o barro e falou: eu posso fazer de novo. Mas depois de feito, pronto para o uso, se ensoberbeceram, e Deus falou: se eu quebrar, não tem mais jeito. E aí Paulo, lá na carta aos Romanos, fala que nós somos enxertados na oliveira. E nós não podemos ensoberbecer. Se ensoberbecermos, ele vai cortar esse enxerto lá. Não sei se os irmãos já viram nas plantas no interior, tem uma planta que ela cria lá e ela vai sugando, ela não tem raiz. Ela sobrevive sugando a outra planta. Se deixar, ela mata aquela lá. Mas é para você entender. Ela foi enxertada lá, mas aí ela está lá enquanto ela tem vida. Se tirar ela de lá, ela morre.
nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Não te soberbeça. Esther poderia ter olhado assim e falar: eu estou aqui mesmo, eu sou rainha, esse povo aí que se vive, eu que não vou orar por ninguém, eu que não vou fazer nada. Mas aí o tio dela falou: se você não fizer, a intervenção virá de outro modo. Mas você tem que saber, a tua família, a família do teu pai, vai morrer. Deus é que nos dá a vitória. E há ocasiões em que só com a quebra de alguma formalidade, como por exemplo a alteração de leis, a bênção divina poderá ser concedida. Porém, enquanto Deus opera, não há barreira que não seja derribada, como aconteceu nos dias de Esther. A resposta, o milagre veio, a intervenção divina veio, o decreto do rei não foi suficiente diante do poder de Deus. Houve uma luta, mas foi feito segundo a vontade de Deus, porque ela orou. Deus usou, irmã, mulheres, e Deus continua usando mulheres. Cada uma de vocês tenha consciência da força que você representa e do quanto poderá fazer pela salvação daqueles que estão sentenciados à morte. Haja com fé, haja com coragem, haja com confiança. E quando isso for feito, a vitória será festejada para a glória. É você homem, é você mulher, não importa a tua posição, deixa Deus agir através de você, e o nome dele será exaltado e glorificado. Se coloca em pé, irmãos. Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, meu Deus, nós te adoramos e glorificamos o teu nome, Senhor. Bendizemos a ti, ó Deus, sobre todas as coisas. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor olhe para cada um de nós, meu Deus. Manifeste o teu poder sobre a minha vida, meu Pai. E eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus. Fortalece fé, em nome a ter coragem da nossa esperança, para enfrentar, meu Deus. glória a Deus, Porque sabemos que os dias são maus, glória a mas é Deus, o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que traz a vitória sobre nós, meu glória a Pai. Deus, Em nome de Jesus Cristo. glória Assim, meu Deus, como aquela jovem, a aquele Deus, seu tio, naquele contexto que estava vivendo, não se curvou frente à perseguição por causa da sua origem, por causa da sua nacionalidade, por causa da sua fé, Senhor. glória, Aqui está a tua igreja, aqui está a igreja cristã, aqui está a igreja brasileira, meu Deus, em que muitos momentos já têm enfrentado a hostilidade por causa da fé, já tem sido perseguida, meu Pai. Mas nos ajude, meu Deus, a vencer em nome de Jesus. glória a Deus, Porque a recompensa que o Senhor tem para cada um de nós não é uma recompensa terrena, mas é eterna. Glória a Deus! Eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém.